Vamos lá, então, ler a palavra de Deus. Capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 21, 22 e 23. Diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja de Paulo, seja de Apolo, seja de Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Agora, continuando, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, nós iremos fazer essa leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, importa que todos nós considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, vamos lá, 1, 2, 3. Ora, além disso, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Portanto, não julgue nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Tá difícil, hein? Tá difícil. Meus irmãos, aplique essas coisas figuramente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que vocês sobressaiam? O que é que vocês têm que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida, em nome de Jesus. Bom, então o livro é esse, Ego Transformado. Eu quero deixar uma primícia do livro, já de introdução. Ego Transformado nos leva a refletir sobre as marcas do coração radicalmente transformado pela graça de Deus. Eu quase não consegui ler, por incrível que pareça, a visão ficou turva. Então, ele trabalha isso. O autor vai fazer uma análise hermenêutico acerca do tema central, que é o ego, e ele traz uma linguagem direta quando ele fala desse livro. O autor se preocupa em trazer a origem da dificuldade do ego, o exemplo evidente e a solução para a transformação do coração, transformando motivações, ideias e propósito. É interessante que esse livro, ele traz na sua introdução a ideia de autoestima e baixa autoestima. Qual desses dois você acha que é melhor? Ter uma boa autoestima ou uma baixa autoestima? Autoestima? Você acha o contrário? Age com sentimento de superioridade. O autor Timothy Keller, ele diz que até o século XX, a ideia de autoestima
Era uma ideia danosa e destrutiva. Basicamente, todo o mal que envolve a humanidade e tudo de ruim que se fazia era por causa da autoestima. Depois disso, mudou a ideia. A ideia foi mudada, que tudo que acontece de ruim, se alguém mata, alguém vive em uma comunidade e mata uma outra pessoa, é porque ela tem uma baixa autoestima, ela não teve oportunidade das quais pudesse levá-la a outro caminho. E quando você procura um psicólogo e você se sente feio ou feia, e aí o psicólogo trabalha, ou qualquer deficiência sua, a ideia de uma boa autoestima. Mas isso é contraditório ao princípio de Deus. E aí a Isa falou, perfeito. A ideia, então, do apóstolo Paulo, quando ele vai falar no capítulo 3, ele fala sobre partidarismo, que não devemos vangloriar-se dizendo eu sou de Paulo, de Apolo ou de Pedro. A ideia é que não haja um partidarismo, uma vanglória, um ego inflamado a respeito de dizer eu sou presbiteriano. E o que é que tem a ver isso? É superior a quem? É melhor do que quem? E a igreja tinha essa ideia, eu sou de Paulo, e porque eu sou de Paulo eu sou melhor, mas eu sou de Apolo, Apolo é um cara com muito vigor, eu sou de Pedro, que liderou a igreja após a ascensão de Cristo. E essas coisas não eram motivos de alegria, mas quando você continua lendo o texto, no capítulo 4, Paulo começa o texto dizendo que Deus o chamou para ser ministro. Os irmãos compreendem o que essa palavra significa, ministro? Ou ministério, o que significa ministério? Que são correlacionadas. Então, a ideia, quando alguém diz bem assim, você foi chamado ao sagrado ministério, está dizendo assim, você foi chamado ao serviço sagrado. Então, ministério e ministro tem uma correlação com serviço, não com vanglória, não com a ideia de superioridade, mas uma ideia de inferioridade, de servo. Aquele que serve. Isso é tão claro na vida do apóstolo Paulo, que ele começa declarando isso. Eu sou servo, Deus me chamou para servir. E depois de falar essas verdades, ele vai citar a respeito, e o Timothy Keller pega essa ideia, ele vai citar a respeito do seu passado pecaminoso que ele tinha, e ele disse, eu não serei julgado por homem algum, mas, ao mesmo tempo, a ideia é de não ser julgado pela sua própria consciência, pelaquilo que ele faz. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não sou julgado pelos meus pecados, porque ele entende o que Cristo fez na cruz, e eu não sou julgado também para me gloriar naquilo que eu faço. Então, o apóstolo Paulo, que foi entre os 7 maiores líderes que existiu no mundo, ele está dizendo assim, o que eu faço, eu não posso me orgulhar-se disso. Eu não posso, pelo que eu faço, ter motivo de glória. Então, quando nós deparamos com o livro ele vai trazer a ideia correta que nós devemos ter, basicamente na sua introdução, sobre essas duas palavras. Autoestima e baixa autoestima. O apóstolo Paulo, ele não se gloria porque ele escreveu mais do que todos e evangelizou mais do que qualquer outro apóstolo, por exemplo.
Ele não se gloria disso. Mas ele também não diz, eu sou coitadinho. E no final do livro, o autor propõe uma ideia que ele chama de humildade bíblica. E aí vem o tema do livro, que também fala sobre a humildade. E a humildade bíblica é o contrassenso de alguém se ver que não é digno de nada e tudo que faz para a glória de Deus. Então, o livro vai de encontro ao pensamento humano, às ideias humanas, às ideias do nosso século, porque imagine o apóstolo Paulo dizendo, eu sou o pior dos pecadores. Sinceramente, você se considera o pior dos pecadores? Dificilmente você se considera assim. Você considera o outro, talvez, que tem menos conhecimento bíblico, cultural, mais pecador que você. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu sou o pior dos pecadores, é uma afirmação, irmãos. Ele está trazendo a ideia da anulação, e que o autor trata com uma palavra interessante sobre autoesvaziamento de si mesmo. A ideia é que tudo que ele faz de bom, toda a sua motivação correta, é para a glória de Deus e louvor de Deus, exaltação e glorificação daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, toda a maldade humana, toda a falta de paz, toda a inimizade, todas as brigas entre pessoas é proveniente do orgulho e da vanglória e da ideia de uma autoestima errada. E aí o autor trabalha em 3 aspectos. A primeira é a condução da natureza humana, a segunda é a visão transformada do eu, e a terceira é como alcançar a visão transformada do eu. E aí ele vai decorrer como é a condição humana do ego humano. E ele diz que a condição humana ela tem 4 aspectos em si. A condição humana, o ego humano, ele é vazio. Então ele está em busca de encher sempre com algo, porque é vazio. E ele quer preencher aquele espaço, e é claro que é inútil preencher aquele espaço com qualquer coisa que não seja Deus, é inútil preencher aquele vazio com qualquer aspecto que não seja Deus em sua vida. E ele diz que o ego humano, ele não é só vazio, porque ele se incha, se inflama, mas ele é dolorido, porque há uma ideia de insatisfação muito presente, não há uma satisfação, e isso causa dor, por mais que a pessoa corra, por mais que a pessoa faça, por mais que a pessoa tente saciar a sua vida, não há possibilidade a não ser em Cristo. E aí ele traz a ideia de afetado, atarefado, que é a ideia de trabalhar para que o ego seja saciado. Então ele é atarefado, ele não consegue encontrar paz, alegria, e a partir disso aí o ego se torna frágil. Mas é necessário que, quando você vê a segunda ideia da visão transformada do eu, que é o segundo aspecto do livro, a segunda ideia da visão transformada do eu é a ideia da identidade. E a nossa identidade, ela não é formada pelo que você tem ou pelo que você é. A nossa identidade, ela é formada pelo que Deus diz a respeito de Jesus. E aquela identidade de Cristo é a minha e a sua identidade. E o que Deus diz a respeito de Cristo, em Mateus 3,
se eu não estou equivocado, verso 18 ou 17, depois alguém confere. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, no momento do batismo, o céu se abre, uma voz diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho confiança. E aquela é a identidade de Cristo. E a identidade de Cristo é a nossa identidade em Cristo. Quem somos? Somos filhos amados de Deus, em quem Ele tem confiança. E se a minha identidade é uma identidade de filho amado de Deus, eu preciso glorificar a Deus, e eu não preciso me firmar, nem procurar nada, nem ninguém, para afirmar a minha identidade, nem em coisas, nem em pessoas, nem em filosofia, mas sim em Cristo. Então, portanto, em todos os momentos dos quais eu vivo, quando eu me sinto inferior a alguém, ou superior, que qualquer algo semelhante é danoso, quando eu me sinto superior ou inferior, eu tenho de entender quem eu sou. E eu não sou superior a ninguém. E também, eu não sou inferior a ninguém. Então, qual deve ser o meu proceder? Glorificar a Deus com os meus atos. A visão transformada é a ideia de quem você é em Cristo. E essa ideia tem de ser muito firmada e alicerçada. Porque quem você é em Cristo, quando alguém olha para você e vê o que você cometeu no passado, e diz: você é uma pessoa assim, talvez você foi ladrão ou prostituto, você é um ladrão, você é uma prostituta, você é um indecente, e você lembrar que você fez coisas ruins, sim, mas que você é uma nova criatura em Cristo, e você não é mais aquilo. Você é um filho amado de Deus, em quem Ele tem total confiança. E a última divisão do livro, como é um livro curto, eu estou resumindo um livro, e sinceramente, eu gosto de resumir, e eu sou bem sucinto, e se eu fosse resumir esse livro, eu ia resumir em uma frase só. Como alcançar a visão transformada do eu? É o terceiro aspecto. E aí ele traz uma ideia, que a visão transformada do eu não passa por juízo humano. A visão transformada do eu passa pela cruz de Cristo. Quando as minhas motivações, quando o meu coração é transformado por Cristo, não há só uma transformação externa. Porque pode acontecer uma transformação externa na minha forma de ser, de vestir e de falar, e internamente eu estou tão distante de Deus. Então, a ideia é que a cruz de Cristo traz uma transformação interna e geral na minha motivação, nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus desejos, e a minha vida em Cristo é para glorificar a Cristo em todos os meus atos. E é por Ele que eu fui absolvido, é por Ele que eu fui remido, pelo seu sacrifício na cruz. E isso é o bastante, isso me basta. Então, quando entendemos essas verdades, entendemos que a identidade do homem não deve estar baseada no conceito alheio, e que ao mesmo tempo não deve estar baseada no que eu faço, mas no que Cristo fez. É necessário ter uma compreensão que em Cristo nós fomos justificados. Deus imputa a ação perfeita de Cristo em nós. E nele nós somos transformados. E dele recebemos o veredito. E o veredito é que você e eu estamos perdoados em Cristo. O argumento central desse livro é o orgulho, que tem por peculiaridades características do ego vazio, dolorido, atarefado e frágil.
e que produz uma busca insaciável pela soberba, pela vanglória, pelo desejo de ser e ter, e isso leva a uma insatisfação. É claro que a ideia é que quando a pessoa é movida pelo ego, inclusive o namoro ou o casamento, a pessoa namora e casa com alguém para ser notado, para ser visto, para aparecer. Não pelos reais objetivos, mas para o seu ego ser massageado. Olha, eu casei com fulana de tal, como ela é linda. Olha esse rapaz, como é lindo, né? Como ele é rico. Agora eu tenho status, agora eu vou ter filhos, porque aí eu posso participar do encontro, vou casar, que eu posso participar do encontro de casais, vai ter sábado. Oi, que beleza. E essas coisas, as pessoas não fazem pelas motivações certas, mas para aquecer o seu ego. Feridos. A questão, a grande maioria das pessoas, por exemplo, elas têm uma ideia assim: o que alguém vai pensar a respeito da minha vida se eu cometer tal coisa, ou se vê eu cometendo tal coisa, um erro. E nós não paramos para pensar o que Deus vai pensar. Então parece que Deus não importa, sim, o ego da pessoa, que pode ser maculado e prejudicado. É isso mesmo, Henrique. Tratou bem. Então, o que o apóstolo Paulo e o que Tim Keller quer colocar de forma clara é que a autodepreciação, o complexo de inferioridade ou de superioridade, o orgulho, ele procede de um coração onde as suas motivações não foram transformadas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto uma coisa como outra. Autoesquecimento é a humildade bíblica, é isso mesmo. Fugiu essa palavra. Essa é a ideia de esquecer de si mesmo e glorificar a Deus nos seus atos. Essa é a ideia da humildade, da verdadeira humildade. Quando você se compara com alguém, por exemplo, quando você se compara com outra pessoa, e você se orgulha disso, de ser melhor, isso é extremamente pecaminoso. Mas, na nossa sociedade, como isso é doentio, como isso é muito comum na igreja, como isso, a soberba é muito comum no meio do povo de Deus. E a ideia de se comparar, de ser melhor. Quantas vezes nós falamos aquela parábola de Jesus Cristo, apesar de não falarmos, mas pensarmos: eu não sou como esse pecador, sou melhor que ele. O publicano, ele falava assim, ele se sentia assim. E por que ele se sentia assim? E ele ainda argumenta o porquê. E a ideia de se sentir assim é porque ele disse: eu dou dízimo das pequenas coisas. E o Senhor Jesus disse: você deve observar isso e deve praticar e deve continuar dando. Mas você não pode esquecer do amor e da justiça. São coisas que nós esquecemos. Sim, Wendel.
Você tocou em um assunto bacana de se discutir. É interessante o seguinte, o Wendy. Quando a gente olha alguém que cresceu mais que a gente, na área financeira, por exemplo, ou na área profissional, e olho para ele e vejo a ação de Deus na vida dele, eu glorifico a Deus com isso. Quando eu olho para ele e vejo as atitudes humanas das quais ele fez a chegar ali, eu estou querendo inflamar o meu ego, no sentido dizendo, se eu for pragmático como ele fez, eu vou ter coisas boas como ele tem. E aí parte da ideia de uma motivação. Porque, por exemplo, vamos falar sobre sucesso, a ideia de sucesso, e todo mundo deseja ser bem-sucedido. É uma ideia marcante. Então, quando eu quero ter mais sucesso ou ter mais dinheiro, qual é o propósito? Qual é a finalidade? É para ser mais notado? É para ser mais visto? É para eu ter mais dinheiro? Ou é para eu glorificar mais Deus com tudo aquilo que Ele me deu? É essas motivações que vai dizer e responder a você se você está glorificando a Deus ou pecando. É necessário entender que a ideia de você crescer socialmente pelas motivações certas, não para você aparecer, mas para que Deus seja notado, isso é muito bacana. Eu quero te incentivar, vocês todos aqui, a ler a história de José. No final da história de José, ele não tinha ideia de ser governador, Deus levou até lá. Então, se Deus te levar a qualquer posição elevada, socialmente falando, ou financeiramente falando, se Deus te levar a uma posição como essa, você tem que saber o porquê. E José, ele entende o porquê. Ele diz, olha, Deus me colocou aqui como governador. A ideia dele não era uma ideia porque eu sou capaz, não. A ideia é porque Deus me deu. E Ele me deu para manter a descendência. Depois, nos últimos capítulos da história de José, você vai ver isso. Ele dizendo que Deus o eleva com o propósito de manter o povo de Deus, a descendência de Deus. Então, a ideia é, não, eu estou em uma posição, não porque eu quero ser promovido, mas porque Deus me promoveu com o propósito da glória de Deus. Depois, lê essa história aí. Talvez porque você queria ser notada, porque você queria aparecer. E a ideia de ser notado e aparecer é muito forte nos nossos dias. Porque a ideia das músicas seculares que influencia a geração, e talvez você diz, eu não ouço, cara, mas influencia a geração. E talvez você é influenciado por isso, mesmo sem ouvir. Os funks da vida é uma ideia de influenciar a geração para aparecer. Porque as pessoas postam tudo que faz no Insta, por exemplo. Qual é a ideia disso? Você olhou o Insta como uma ferramenta de trabalho, e se pode usar, sim, como ferramenta de divulgação, de marketing e outras coisas, de relacionamento. Mas
geral, a ideia, no geral, eu não estou descartando que a ferramenta só tem coisa ruim, tem coisas boas e pode ser usado por bem, como tudo. Como tudo, tudo na vida. Agora, o que eu estou falando, por exemplo, você pode pegar, tem a divulgação da série amanhã, e você colocar nos seus status do WhatsApp, 3 vezes amanhã, botar no Insta, divulgar e compartilhar por todos os seus amigos e no Facebook. Isso é bom? É bom. Agora, a ideia, geralmente, por trás de eu tirar uma foto e mostrar, por exemplo, se eu tiver, é para eu ser notado. Então, mas o que eu estou dizendo é assim, para que essa necessidade? É uma necessidade humana, do ego. Só que essa necessidade humana, ela tem de ter as motivações corretas. E as motivações corretas parte de um coração transformado que quer glorificar a Deus. Você posta comendo camarão direto. Para que isso? Qual é a finalidade disso? De postar comendo camarão. E eu estava presente, eu vi o outro tomando a pancada, eu disse, olha, doeu. Qual é a sua motivação com isso? É dizer que você tem mais e pode e o outro não pode? Isso é danoso e pecaminoso. Não estou dizendo que é errado comer camarão. São coisas diferentes. Não, porque o outro o que repreendeu tinha mais condição. Tinha mais condição financeira. Bem mais elevada. Então a ideia dele não era de inveja, dizer, para que motivo você faz isso? Firma a sua identidade nessas coisas. Perfeito. Massageado. Todos nós, uma hora ou outra, temos de ter de vigilância, porque isso é uma questão humana, da inclinação ao pecado. Temos de ter vigilância a sempre analisar. Sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sim. Eu acho que as igrejas hoje, e isso, apesar da nossa igreja e a igreja presbiteriana não ter essa prática de pregação de coach, mas é algo que influencia nós, o nosso pensamento, né? Influencia diretamente a nossa ideia de sucesso e de crescimento. Eu acho lindo quando
Deus trabalha com Josué a ideia do sucesso. Josué 1. Eu acho lindo aquela ideia sendo trabalhada por trás. Mas de tanto ser martelado o contrário nos nossos dias, eu fico imaginando que o sucesso é bom. No geral, a gente pensa assim. O sucesso é bom. É bom para quê? Para Deus ser glorificado ou para eu ser notado? Para Deus aparecer ou para que eu seja visto, eu apareça? Nós até cantamos, né, que ele cresça ou diminua. Mas no geral não é assim. A gente quer crescer e os nossos atos querem que Deus diminua em nós. E essa ideia de aparecer é muito dolorida, porque a ideia do apóstolo é: eu não vou me vangloriar pelo que eu fiz, porque o que eu fiz procede de Deus e glorifica a Deus. Eu não estou dizendo que Deus não quer excelência naquilo que você faz, e eu acho que tem de diferenciar isso. Se você é um profissional, você tem que trabalhar com excelência e trabalhar com Deus, como se fosse para Deus, fazer na maior excelência possível. Mas eu vou cutucar a minha área. Por exemplo, um pastor. Muitas vezes, nós pregamos e queremos saber o feedback das pessoas. Até não perguntamos. Eu costumo perguntar à minha esposa, porque comigo ela vai ser muito verdadeira. Né? Mas eu fico pensando, há necessidade disso? Se você tem certeza que você fala o que Deus deseja que você fala, há necessidade de você saber se o povo gostou ou não? Porque o importante é agradar a Deus, e a palavra vai fazer o que lhe apraz. E o que ela apraz fazer, segundo os desígnios de Deus, nem sempre traz popularidade. Há retrato de um profeta chamado Jeremias, que Deus disse: eu te chamo para arrancar e derribar. Que popularidade teve essa? Foi jogado num calabouço. E será se o ministério dele não teve sucesso? Foi extremamente bem sucedido naquilo que Deus desejava, no propósito de Deus para a vida dele. Agora, humanamente, um cara que é preso e joga no calabouço, se esquecem dele. Você olha assim e diz: esse ministério não é bem sucedido, não. Então, nós medimos o sucesso como? Pela aceitação, pela aprovação e pelo crescimento. Não é a forma correta de medir o sucesso. Estou falando na área pastoral, mas isso você pode colocar em qualquer área. E tudo que você venha fazer, pode querer fazer com a maior excelência possível. Porque Deus deseja isso de nós. Não. Eu ia terminar com essa fala, vou usar agora já. A humildade do Evangelho mata a necessidade de você pensar em você. Só. Mata a necessidade de você pensar em você. Eu citei a rede social, mas, na verdade, esse assunto abrange todas as áreas da vida. Eu usei outros exemplos. E a ideia não é dizer, isso é errado usar. É como usar. Usar da forma certa. É a finalidade, é o propósito.
Sim. É uma das coisas, sim, com certeza, que faz com que o ego seja inflamado. Dito essas coisas, eu não estou dizendo que você não deve crescer, eu não estou dizendo que você não deve trabalhar com excelência, eu não estou dizendo que você não deve ter sucesso, nada disso. Eu estou dizendo que a sua motivação tem de ser a glória de Deus, não você mesmo. A satisfação não era em coisas, no ser ou no ter, mas era em Cristo, na vontade de Deus e na glória de Deus. O livro trata sobre isso. Eu quero te aconselhar, se você puder e quiser, comprar esse livro e ler com calma. É um livreto, é bom. É bom não só ouvir uma pregação sobre isso, sobre ego transformado, porque é algo que vai nos assediar o tempo todo. É bom você analisar sempre as suas motivações e as inclinações do vosso coração.